Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mesa Completa RPG. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro e hoje eu estou trazendo um tutorial que na verdade vai ser mais de um tutorial, vão ser dois, a princípio são dois. No último vídeo eu trouxe para vocês como fazer o grid para você poder utilizar em ambientes fechados, uma sala, uma casa ou uma dungeon. E você pode fazer a quantidade que você quiser para poder representar um espaço maior. Agora eu estou trazendo para vocês um exemplo de um lugar fechado para vocês poderem representar, fazer a representação física desse lugar. Então eu estou trazendo o tutorial de como fazer uma casinha dessas aqui, uma casa simples de camponês, para você poder utilizar, complementar o seu cenário e deixar sua mesa de RPG mais completa. Essa casa, daqui a pouco eu mostro com mais detalhes para você, ela foi feita justamente para complementar esse grid que foi mostrado no último tutorial. Então você pode encaixar aqui em cima, você vai ver que vai dar direitinho. Então quando você for colocar as miniaturas ou mostrar o ambiente para os personagens e for uma coisa mais fechada, por exemplo, você vai poder colocar os itens que já foram ensinados nos vídeos anteriores também e utilizar a casa para poder tampar. E assim você vai ter uma surpresa para os seus jogadores logo que eles entrarem no local. A casa está pintada de preto, que é a tinta base para a gente poder aplicar as demais tintas futuramente. Ela está dessa cor preta porque a intenção é dividir o vídeo em mais de um vídeo, no caso, fazer mais vídeos. E o próximo vídeo que eu pretendo trazer para vocês é a parte do telhado com a lã, para a gente poder fazer o telhado de palha e a técnica de pintura para esse vídeo. Antes de dar prosseguimento, eu vou pedir para vocês, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, curte o vídeo e ajuda a dar aquela força para a gente crescer cada vez mais e trazer cada vez mais novos projetos. Vamos lá? Nesse projeto você vai precisar de papelão, bandejinha de frios que você for jogar fora, lã, caixa de cereal, cola quente, tesoura, lápis, régua, pincéis, estilete, tinta PVA acrílica preto, marrom escuro, marrom claro, terra, amarelo e areia, cola branca e cola de EVA. Na primeira parte do processo, eu fiz as paredes laterais da minha casa. Eu medi 3 centímetros para a altura lateral dela. E no comprimento vão ser 10 centímetros. Então eu vou precisar de 2 pedaços de 3 centímetros por 10 centímetros. Essas paredes laterais são mais baixas porque o telhado vai cobrir um pouco delas. Após ter tomado as medidas, eu recortei. Então essas vão ser as duas laterais da minha casa. Em seguida eu peguei um outro pedaço de papelão, fiz uma medida de 3 centímetros, que é a altura da parede lateral, por 10 centímetros novamente, só que dessa vez eu risquei e em seguida eu tomei a medida central. Essas medidas vão ser utilizadas para fazer a parte da frente e a parte de trás da casa. Então esse risco que você fez no meio, na medida de 5 centímetros, vai ser o meio da parede certinho. Então a altura da parede lateral é de 3 centímetros, o comprimento é de 10 centímetros e a altura também é de 10 centímetros. E vão ser 2 pedaços desses.
Já dá para você montar para ver como vai ficar. Em seguida, eu repeti o mesmo processo, porém com as bandejinhas de frios. E utilizei o próprio papelão que já estava recortado como molde. Muito cuidado na hora de cortar essas bandejas de frio porque elas são muito frágeis. Se você tiver um estilete mais delicado, ele vai ser ideal para você utilizar. Você vai repetir o processo com as outras paredes da mesma forma, sempre utilizando as mesmas medidas. Bom desse material de bandeja de frios é que ele é fácil de ser manipulado e moldado. Esse mesmo material é muito utilizado fora do país, porém ele é vendido no quilo. Aqui no país já é um pouco mais difícil de encontrar e o preço dele costuma ser um pouquinho elevado. Por isso, a ideia de reutilizar essas bandejas de frios que iriam para o lixo foi a melhor opção. Essas rebarbas que ficam soltando depois, você pode utilizar uma lixa e ir tirando elas bem de leve. A próxima parte do processo você vai colar esse material de bandeja de frios no papelão. E sempre quando necessário você vai utilizar a lixa para retirar essas pontas que ficaram. Você já deve ter visto esse material anteriormente. Ele é conhecido também como foam ou papel pluma. Após ter colado toda a bandeja de frios por cima do papelão, você vai fazer uma textura nas suas paredes. Eu utilizei uma bola de papel laminado para poder passar por cima e fazer uma leve pressão, de forma que as paredes ficaram com uma leve textura e com um tom mais natural. Em seguida, você pode colar as partes uma nas outras. Passa um pouco de cola quente, segura um tempinho até a cola secar. Lembrando que as partes das paredes laterais você deve colar por dentro. Logo em seguida você pode reforçar com cola quente por dentro das juntas.
Para dar um pouco mais de firmeza, eu recortei uma tira de aproximadamente 10 centímetros por 1 centímetro para poder colar por dentro e dar mais firmeza ao projeto. Em seguida, eu recortei mais um pedaço da bandeja de isopor para poder fazer uma porta. A medida da sua porta você pode fazer do tamanho que você quiser. A minha eu fiz com 2,5 cm de largura por 4 de altura. Nessa parte eu achei que esse material estava muito grosso para fazer a porta, então eu resolvi dividir ele ao meio. Você não precisa fazer isso, mas se for fazer, é bom você tomar muito cuidado com o estilete para não acabar sofrendo um acidente. Lembrando que o estilete é uma ferramenta muito perigosa. E em seguida eu fui apertando ele bem de leve. Passei a lixa para retirar esses fiapos e essas pontas que ficaram. E em seguida, com a lapiseira, eu fui fazendo o formato das tábuas que compõem a porta. Você pode fazer isso com os risquinhos bem de leve. E logo em seguida você pode reforçar com uma caneta. Em seguida, para dar a textura da madeira, eu passei a ponta da lapiseira para poder dar esses risquinhos que compõem a textura da madeira. Na sequência, eu peguei um pequeno pedaço do papel de caixa de cereal para poder fazer aqueles marcos que seguram a porta. Então eu recortei alguns pedaços bem pequenos, medi o tamanho da porta e as pontinhas eu cortei no formato triangular. Em seguida eu colei por cima da porta. Eu cortei um pedacinho quadrado também para poder fazer a fechadura da porta. A porta já está pronta. Logo em seguida, utilizando a cola quente, eu colei ela no meio da parte da frente da minha casa. O próximo passo do processo é colocar alguns pedaços de madeira feitos com a bandeja de isopor. Eu cortei algumas tiras pequenas. Logo em seguida, eu medi o tamanho nas quinas da casa e vou ficar uma de cada lado nas quinas. Na sequência, eu fiz aquele mesmo processo para poder dar textura de madeira nos dois pedaços. Sempre passando a lapiseira bem de leve. Utilizando a pistola de cola quente, eu colei primeiro de um lado e depois do outro. Logo após ter fixado bem, eu retirei todo o excesso com estilete.
E sempre quando você vê que precisa de utilizar a lixa, é só passar ela bem de leve para retirar todos esses fiapos. E você vai repetir o processo em todas as 4 quinas da casa. Em seguida, eu recortei mais algumas tiras do mesmo material e fiz toda a textura de madeira novamente. É importante você fazer essa textura com a ponta da lapiseira ou um objeto bem fino e com muita calma, porque é essa parte do processo que vai realçar toda a madeira que fica exposta da sua casa. Bom, em seguida eu resolvi fazer a parte da frente da casa. Então, por cima da porta, eu fiz uma linha com a cola quente e logo em seguida eu coloquei um pedaço da bandeja. Sempre recortando os excessos. Em seguida, eu coloquei em volta da porta. Primeiro de um lado. E depois do outro. O próximo pedaço que eu coloquei foi próximo ao chão, perto da porta. Sempre quando você for colocar algum desses pedaços, é bom você medir primeiro e logo em seguida cortar com estilete. Sempre quando você vê que estiver passando alguma quina, você retira com estilete e passa a lixa de leve. Em seguida, bem em cima da porta, no meio da parede, eu coloquei um pedaço na vertical. Complementando ele, eu coloquei mais outros 2 pedaços, um de cada lado, formando uma espécie de Y. Primeiro eu medi e logo em seguida, com a ajuda de um estilete ou um objeto cortante pequeno, eu retirei todo o excesso e colei. Eu repeti todo o processo do outro lado também. Recortei todo o excesso que estava passando. E a parte da frente já está pronta. Em seguida eu passei para a parte de trás e fiz o mesmo processo. Bom, nesse caso eu vou dar uma adiantada porque vocês já aprenderam como é. Não, pera. Agora sim. Bom, agora eu vou fazer as partes laterais. Fazer o mesmo processo. Colocar uma tira de um lado ao outro e colocar um pequeno pedaço no meio. E pronto, você vai repetir o mesmo processo do outro lado. Dando continuidade ao projeto, eu utilizei o papel de caixa de cereal para fazer o telhado da minha casa. Então eu coloquei a casa de lado por cima do papel e tirei todas as medidas.
Em seguida, com o auxílio de uma régua, eu fiz as linhas mais retas para poder cortar depois. Esse molde do telhado você tem que fazer dos dois lados e com a ajuda do seu projeto, com a ajuda da casa finalizada já, para ficar do tamanho certinho. Em seguida, com muito cuidado e com estilete, eu cortei. Conferi o tamanho. Marquei quais eram os lados. E logo em seguida eu marquei a altura da parede para não ficar sobrando muito telhado. Então eu calculei uma altura que ficaria boa do chão. Marquei e cortei. Em seguida, com a pistola de cola quente, eu colei essa parte do telhado. Na sequência, eu repeti o mesmo processo com a outra parte do telhado. Para não ter erro, eu passei a cola na parte de cima primeiro. E logo em seguida eu fui colando as partes laterais. E se ficar algum buraco ou alguma fenda depois, é só passar um pouco de cola quente e segurar um pouco. E está finalizada a primeira parte desse projeto. Eu não continuei porque eu achei que o vídeo ia ficar bem grande. Na sequência, no próximo vídeo, a gente vai colocar a palha por cima do nosso telhado e começar o processo de pintura. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like no vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de arte e que desejam ter uma mesa de RPG cada vez mais completa. Até mais!